Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Muitos fãs de filmes slasher estávamos ansiosos com o lançamento de Hard Eyes, porque seria um slasher tematizando o Dia dos Namorados, o Valentine's Day, lá nos Estados Unidos, né? Já tinha visto A Máscara do Assassino, que é bem legal. São dois corações brilhantes, eles acendem quando precisa acender. Se você assistir ao filme, você vai ver quando, né? Os atores, o carinha era já do Pânico, esses mais recentes. A moça trabalhara naquele 16 Facadas, eu acho, a Olivia Holt, que é um slasher legal. O diretor, que também é ator, ele tá naquele filme Scare Me, Assuste-me, Me Assuste, que eu já resenhei aqui, que eu respeito, não gosto tanto, mas respeito. Ele tá em outras coisas de terror. O pessoal que cuidou dos roteiros já estava em, por exemplo, It's a Wonderful Knife, um slasher natalino que eu resenhei aqui. Enfim, tinha toda uma história, né? A galera da produção com aqueles filmes freak. Então estava bastante animado, mesmo sabendo que seria uma mistura de slasher com comédia. Aí eu acabei vendo o filme e sim, essa mistura é bem específica. Na verdade, é comédia romântica ou também a screwball comedy. Screwball comedy é aquela que você tem geralmente uma menina maluquete que fica às turras com o seu interesse romântico, tá? Então é assim, na verdade, acaba sendo uma comédia romântica com bastantes elementos slasher. Só que antes de falar sobre esse filme, que tem potencial para virar franquia, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tem um prólogo bem legal e que dá uma coisa bem assim, um certo diferencial para os assassinos, para os vilões mascarados, né? Dos filmes slasher, porque geralmente esses vilões atacam sempre em um lugar só. Jason Voorhees é ali nas cercanias de Crystal Lake, Freddy Krueger, não sei o quê, mesmo do Pânico. Esse aí não, já seria o terceiro assalto, ataque, né, que seria em Seattle. Só que essa Seattle aí não é Seattle, né? Deve ser Nova Zelândia, Canadá, algum lugar mais barato para gravar. Mas enfim, os outros dois primeiros ataques que a gente não vê, né, só fala nos noticiários da TV, tinham ocorrido em Boston e na Filadélfia. Então eu falei assim, nossa, que legal esse diferencial. Só que isso não é o mais importante desse filme. Eles não estão trabalhando com essa característica de filmes slashers, vamos dizer assim, né? Eles estão trabalhando com outra coisa. Esse assassino, ele ataca casais. E daí, então, a gente vai ser, depois desse prólogo, que é bem sangrento, bem legal, a gente vai ser apresentada a nossa protagonista, que é uma moça que está enfrentando apuros no seu trabalho. Ela caiu em desgraça no seu trabalho e para ajudá-la, né, o chefe dela sugere que ela vá jantar com um cara lá. E aí então é bem no Dia dos Namorados que eles vão jantar e tem aquela relação. Eles já tinham se encontrado antes, numa cafeteria. Então é assim, todos os elementos das comédias românticas estão no filme, né? Um casal que se encontra, né? E depois, quando eles se encontram de novo, tem aquelas rusgas, mas eles têm química. Aí entra o nosso slasher. Tanto eles têm química que tem uma hora que ela dá um beijo forçado, vamos dizer assim, um beijo de conveniência nele. E o assassino vê, o slasher vê. E aí então esse slasher que persegue casais começa a perseguir o nosso casal. Tá? Então você vai ter um híbrido de slasher com comédias românticas. Eu acho que esse híbrido pende mais para as comédias românticas. Eles vão dizer assim, tiram mais sarro, né? Eles aproveitam mais as coisas da comédia romântica. E assim, é humor, é piada, é comentário humorístico o tempo todo, mesmo quando eles estão fugindo do slasher, né? Do assassino mascarado. Claro, tem todas aquelas atitudes meio questionáveis dos nossos filmes de slasher. Vai ter um casal de detetives, né? Da Jordana Brewster, enfim.
tal. É assim, gente, eu não sou fã de comédia, né, de comédia de horror. Então, assim, eu devo dizer que as mortes são criativas, tem mortes violentas, mas, assim, é um filme que tem potencial, falando tecnicamente, é um bom filme. É, só que para o meu gosto, eu fiquei entediado uma parte dele, né, por conta desses comentáriozinhos e de piadinhas, eu não senti tensão no filme. Mas, assim, ele é divertido, porque as mortes são divertidas, o casal é simpático, né, a parte da rom-com, da comédia romântica é legal. É que eu gosto, tá vendo? É uma questão, assim, de gosto. A parte técnica, eu acho que tá tudo legal, só não acho que seja um slasher com comédia romântica. Eu acho que é o contrário, comédia romântica com slasher. Por isso que eu abri este vídeo dizendo que o elemento formal que eu achei que eles fossem trabalhar, por exemplo, era esse caso de você ter um slasher que é fluido no lugar de ataque. Mas não, eles não trabalham com a convenção dos slashers. Eles trabalham mais com a convenção das comédias românticas. Eles estão tirando mais sarro das convenções das comédias românticas do que do slasher, né? Eu, como sou fã de filme de terror, prefiro quando o negócio é mais dosado para o terror. Mas eu acho que é um filme bem divertido, bem pipocão, bem cervejão com amendoim, que eu prefiro a pipoca, tá? Mas eu precisei de um pouco mais de cerveja, porque na parte que ela ficava gritando, reclamando, fazendo piada, eu, ah, meu Deus, não tem suspense isso, né? Mas aí é porque eu sou fã de slasher. Eu tenho que dividir o crítico do fã, né? Tem uma virada na trama, revelação de pessoas que matam. Ah, tá legal. Mais ou menos por conta de alguma coisa de elenco, mais ou menos eu fiz uma certa suposição, mas aí, enfim, né? Não vou ficar falando isso. É, tem potencial para franquia? Eu acho que tem. Eu, particularmente, preferiria que eles enxugassem o humor e botasse esse slasher para fazer slasher mesmo. Quando eu resenhei aquele In a Violent Nature, que é totalmente diferente desse, mas o In a Violent Nature é aquele, acho que se não me engano, hoje está no Telecine, né? Uma natureza violenta, não sei, que é aquele filme que trabalha com a convenção, assim, o filme quase todo é do ponto de vista do slasher. Esse aí eu tô pensando nisso, né? Nesse filme do Hard Eyes, a gente tem uma outra convenção slasher que é mexida, que é o lugar, varia o lugar que o Hard Eyes ataca, porque não tem esse. Ele não está preso a um lugar como o Freddy Krueger, não sei o que tava, né? Ok. Já foi a parte. Como eu falei no Natureza Violenta. Beleza, o primeiro filme, a gente já fez a brincadeira de tá na pele do serial killer. Vamos botar esse cara agora para matar como um filme slasher mataria, tranquilo? Hard Eyes eu falo a mesma coisa. Legal, gente. Já fizemos a parte da comédia romântica. Vamos passar para o próximo nível agora, para fã de filme de terror? Que é, vamos botar esse Hard Eye para matar? Porque esse filme, ele é classificação R, ele é rated, ele não é PG-13, ele não é censurinha 14 aninhos, não. Então as mortes são legais. Era só dar uma parada, estou falando como fã, é só dar uma parada nessa rom-com, nessa comédia romântica, nessa bobeira aí de muita comédia, muito humor, não sei o quê, e botar esse Hard Eyes para matar casais de forma divertida, pode ser, a gente aceita. Só que com um pouquinho menos de comédia romântica, um pouquinho menos de piada a cada 5 segundos, que me tirava do maldito terror, droga, né? Só isso. Agora, tecnicamente, como diversão híbrida de um e de outro, tá valendo, né? Agora, que isso é uma comédia romântica com slasher e não uma slasher com comédia romântica, isso nada me tira isso da cabeça. Por isso que ele não vai ser um dos meus filmes de horror favoritos de 2025. Por quê? Porque ele não é um filme de horror. Tchau.